assunto agora é saúde, bem-estar. Um sorriso bonito traz tudo isso pra gente, né? Além da saúde, claro, o bem-estar de você se olhar no espelho e se sentir muito bem. Tem muita gente hoje que tem buscado as facetas dentárias. Elas estão na moda. Muitos artistas, né? Você vê aí nos filmes, nas novelas, utilizando as facetas dentárias, e muita gente tem dúvidas com relação às facetas. Quais as recomendações? Há riscos também de se colocar as facetas nos dentes? O que são as facetas dentárias? Bom, para tirar todas essas dúvidas, eu convido aqui a nossa conversa no CBN Curitiba, primeira edição, o Ralph Vigo, ele que é cirurgião dentista, especialista em implante e prótese dentária, ele que está ao vivo aqui no estúdio da CBN. Ralph, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui na CBN Curitiba. Bom dia, Luciano, prazer é todo meu, e a gente está aqui para esclarecer as dúvidas, né, que a gente tenha para sanar, né, em relação a esse tema tão relevante que o pessoal tem buscado cada dia mais, né, uma busca pelo sorriso perfeito. Exatamente, e a prótese, a faceta dentária, ela deixa o sorriso perfeito, né, porque ela aumenta ali o dente, para quem tem um dente pequeno, fica um sorriso muito orgânico, né, em alguns casos, eu confesso que eu já vi algumas facetas assim, que como a gente conhecia a pessoa antes, depois vê com os novos dentes, fica até um pouco chamativo demais, assim, pro meu gosto, não sei se eu teria coragem de fazer, mas tem muita gente que aderiu a esse procedimento. E eu queria que você explicasse pra gente, primeiro, né, o que são essas facetas dentárias, que material que é aquele, como é que funciona isso? Perfeito, vamos lá. Então, assim, a gente tem basicamente, assim, dois materiais de eleição para esse tipo de procedimento, né? Então, a gente tem as facetas em cerâmica, né, e as facetas em resina, né, resina composta. Os dois materiais são indicados, né, para cada situação. Sim. Né? O que a gente vê é que tem crescido assim, um número maior de pessoas em busca do que a gente estava falando do sorriso perfeito. Sim. É uma busca em relação a fazer o procedimento de qualquer jeito, né? Sem uma boa indicação, sem ter um preparo adequado. Às vezes essa coisa para ontem, né? Esse imediatismo que a gente tem na nossa vida, né? Que a gente não tinha antigamente, e hoje agora a gente está, né, bem mais imediatista, a gente quer tudo para ontem. E às vezes esse quero para ontem impacta em alguns problemas, né? No decorrer do procedimento. Então, assim, o procedimento ele envolve, né, em algumas situações alguns desgastes, né? Eles precisam a faceta precisa ter um local para se acomodar. Então é preciso raspar o dente. Em algumas situações, sim. Inclusive eu falava antes, quando introduzi o assunto, que eu já recebi algumas fotos, você aí de casa com certeza já viu imagens, né, do antes, supostamente do antes e depois da colocação de facetas dentárias dos dentes verdadeiros da pessoa, né? Então, que foi necessário fazer essa raspagem, inclusive uma raspagem significativa. Raspa-se muito, depende do caso. Antigamente a gente tinha uma proposta um pouco diferente, né? Então os desgastes eles eram mais acentuados, né? Hoje em dia a gente tem um planejamento, né? Todo caso a gente faz um planejamento prévio, né? Então a gente começa mostrando para o paciente como aquilo vai ficar. Perfeito. Feito isso, a gente tem essa guia de desgaste. Então os desgastes que a gente tinha antigamente, que era de uma forma exacerbada, extremamente grosseira, hoje em dia a gente não tem mais. Então os desgastes a gente tem em torno aí de 0,3 milímetros, 0,6, é muito pouco, é uma perda estrutural muito pequena. Cada faceta é individual, precisa encaixar sozinha. Exatamente. Aí isso envolve, dependendo do tipo de tratamento que a gente vai ter, né? Então tem pacientes que necessitam fazer um número maior de dentes, né? Então às vezes tem um dente faltante, aí o tratamento já parte por uma situação onde vão envolver coroas, aí não é só a parte externa do dente, a faceta, né? A parte vestibular, que a gente chama, que é a parte do esmalte, né? A parte mais externa. Então isso envolve cada situação, cada necessidade do paciente tem uma situação de desgaste diferente. O que eu vejo também em algumas situações dessa nova onda de
Facetas sendo feitas em 10 facetas em 2 horas, em 3 horas, 4 horas, sem desgaste. São situações assim que a gente tem que ter situações muito bem indicadas para cada paciente, sabe? Onde o profissional tem que ser muito bem escolhido, um profissional capacitado para realizar esse tipo de procedimento. Sim. Porque uma vez desgastado o esmalte, a gente não tem retorno dele. Né? É um desgaste irreversível. Tendo em vista esse desgaste irreversível, lançou-se uma moda, né, de facetas sem desgaste. Só que isso virou uma moda desenfreada, assim, sem conceito, sem... É possível você colocar uma faceta sem desgastar o dente? É possível. Mas tem que ter muito bem feita a indicação do caso. Mas aí não vai ficar nenhum espaço entre uma faceta e outra, fica uma coisa só. Não, fica entre um dente e outro tem espaço. Tem espaço. Porque não tem desgaste na parte externa do dente. Ah, entendi. Então a gente não faz a redução dessa área externa, né? Sim. Ele é só acrescentado o material. Só que por conta disso, né, o pessoal tem feito bastante, principalmente as em resina composta, tá? Que é um outro tipo de material diferente da cerâmica, são as que, né, o pessoal indica mais, por ter um custo um pouco mais acessível. Sim. E tudo mais. Eles fazem um sobrecontorno, então fica um degrau ali no dente. E a gente vê muita inflamação do tecido gengival, da parte óssea, e perdeu o osso, perdeu a gengiva. Não é recomendado, portanto. Fazer sem desgaste não é que não seja recomendado, tem indicação certa, tá? Então, cada pessoa, né, o dentista vai vai avaliar aquela situação, vai indicar melhor para cá. Para você, Luciano, dá para a gente fazer dessa forma, dessa outra forma. Ele vai avaliar o teu caso, vai fazer um planejamento prévio com você, vai sentar, vai te mostrar, ó, esse aqui é o começo do tratamento, esse aqui é o meio, esse aqui é o final. Né? Então, a casuística da pessoa que vai realizar também é interessante avaliar tudo isso antes para saber onde é que você está realizando o teu procedimento. Perfeito. Antes da nossa entrevista, eu mostrava aqui os meus dentes para o Ralf, aproveitei, já fiz uma consulta com ele aqui, pelo seguinte, né? Quando os meus sisos da parte de baixo daqui da arcada dentária nasceram, eles empurraram um pouco um dos dentes, ele ficou levemente sobreposto sobre o outro, né? E aí a gente falava do imediatismo. Às vezes alguém com a mesma característica física, né, da arcada dentária como a minha, tem vontade de colocar a faceta e aí quer colocar por cima dessa situação, não é o recomendado. O recomendado é sempre a gente ajustar a oclusão, né? Então, assim, a utilização de um aparelho dentário, os alinhadores invisíveis, para corrigir primeiramente essa falta de encaixe da mordida, né? Porque isso também vai diminuir a quantidade de desgaste que é realizada no dente. Sim. Né? Então, um dente bem posicionado, uma mordida bem estabilizada, vai dar uma longevidade maior desse tratamento. E aí isso demanda tempo, porque você vai ter que usar aparelho, sei lá, talvez por ano. Exatamente. Né? Por um ano. Esse imediatismo que a gente estava comentando no início, já não é uma coisa assim que a gente consegue fazer do dia para a noite. Exato. Então, tudo tem um momento certo para acontecer, né? A gente começa fazendo essa parte do planejamento, às vezes indicando a parte da ortodôntica, às vezes não é aquilo que o paciente busca, né? Mas se faz necessário. Então, para cada caso tem uma necessidade. Por falar em casos, até eu quero trazer um exemplo aqui do final de agosto. Um tratamento entrou em discussão de implantação, né, de colocação de facetas após a família de um homem de 56 anos fazer uma denúncia no Conselho Regional de Odontologia do Estado de Goiás. Segundo o marido do paciente, ele morreu em consequência de uma infecção generalizada depois da colocação de facetas dentárias. Nas redes sociais, né, o marido desse homem que veio a falecer, de 56 anos, acusa o profissional dentista que o atendeu de ignorar problemas dentários, né? E é um exemplo que vem ao encontro do que a gente vem falando, né? É importante buscar, então, né, Ralf, um profissional capacitado que faça uma avaliação e que identifique possíveis problemas que venham a acontecer após a implantação de facetas dentárias, ou então que barre esse procedimento no primeiro momento. Exatamente, por isso se faz necessário a gente avaliar o paciente inicialmente. Sim. Né? Se faz uma anamnese bem executada, bem feita, sabendo todo o histórico daquele paciente, comorbidades, né? Problemas de saúde que o paciente já tenha.
Esse caso, por si só, ali, ele é uma situação um pouco mais... que vai além do que a gente está discutindo aqui, sabe? Sim. Então, isso envolvia alguns outros problemas de saúde do paciente, mas, obviamente, não dá para deixar passar batido isso, né? Porque isso é saúde, né? A gente está discutindo, não é um procedimento estético, né? Não, e esse procedimento estético, ele envolve a saúde dos dentes, da parte gengival, da parte óssea. Então, claro, a gente tem sempre que conversar, explicar para o paciente, tudo tem um risco, né, obviamente, que com a informação, com aquilo, tudo que a gente vai passando para a pessoa, né, a gente vai criando um vínculo. Né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho pacientes no meu consultório de 12 anos, de 14 anos atrás, que não são pacientes, mas são mais amigos meus, né? Porque isso a gente tem que ter uma relação muito, muito próxima. Claro. Então, a partir do momento que a gente informa o paciente, conversa, explica, o conversado, o combinado não sai caro, né? Então, Exato. Isso tudo a gente, obviamente, avalia a saúde e indica a melhor opção para cada pessoa. Estamos conversando no CBN Curitiba, primeira edição, com o cirurgião dentista, especialista em implante e prótese dentária, Ralph Vigo, ele que está tirando todas as dúvidas, as minhas e as suas, sobre as facetas dentárias. Tem alguma condição de saúde que possa impedir a realização deste procedimento? Por exemplo, paciente com algum tipo de problema cardíaco, algo nesse sentido? É preciso solicitar um check-up nesses casos? Quando a gente faz essa avaliação inicial do paciente, né, a gente avalia como um paciente como um todo, né, independente do que ele vai fazer, se uma limpeza mais simples, uma limpeza um pouco mais profunda, as facetas. Então, a gente, obviamente, pede alguns exames para os pacientes. No caso de procedimentos estéticos, né, que a gente está conversando aqui são as facetas, não é que não exista uma... Como é que eu vou te falar? A não indicação do procedimento. O paciente tem, sei lá, problema cardíaco, tem hipertensão. Se o paciente tem uma condição oral adequada para receber aquele tipo de procedimento, ele pode ser realizado. O que a gente tem que fazer é um acompanhamento pós a instalação disso tudo, né? Então, o paciente que tem gengivites, né, problemas relacionados à parte óssea, à parte gengival, né, é um paciente que já tende a ter um controle maior a longo prazo. Então, esse tratamento e esse pós-venda do procedimento tem que ser muito bem conduzido. E, claro, quando o paciente realiza esse tipo de procedimento, a gente sempre faz consultas de rotina pós-procedimento para que avalie todo o estado, converse com o paciente, explique para ele por que está acontecendo tal situação, melhore em alguns pontos, né? O paciente está tendo uma inflamação gengival em tal região. Essa região o paciente tem que passar mais o fio, escovar mais, mas isso precisa ser avaliado por quem fez. Né? Perfeito. Cada caso é um caso, cada caso tem uma condição diferente frente às necessidades. E é importante saber, ter certeza de que você quer realizar esse procedimento, até porque a gente já falou sobre isso, né? O tratamento é irreversível, né? Uma vez feito o desgaste na superfície do dente, você vai tirar a plaqueta, vai ficar esquisito. Tem um desgaste, que é o que a gente comentou anteriormente, é um desgaste menor, mais bem conduzido do que antigamente, mas tem um desgaste menor. Então, a gente ainda deixa bastante estrutura, né, remanescente do dente, né? Então, fica uma boa parte do dente, não fica mais aqueles dentinhos de tubarão, como o grande pessoal olhava Teve alguns artistas que fizeram trocas, mas isso aconteceu porque esse paciente em si tinha algumas condições que necessitavam daqueles desgastes, né? Mas hoje em dia a gente conduz de uma forma um pouco menos invasiva. Então, o desgaste é bem mais bem conduzido. Perfeito. Eu acho que é isso. Conversamos com o Ralph que é cirurgião dentista, né? O Ralph Vigo, especialista em implante e prótese dentária, ele que trouxe todos esses detalhes e esclareceu as dúvidas sobre as facetas dentárias, recomendações, também os riscos, né, de se colocar esse tipo de material com um profissional que não seja adequado, sem fazer todo aquele procedimento prévio, né, todas as consultas necessárias para saber se você não tem algum impeditivo para colocar essa faceta, né? Então, procure um profissional adequado, se você realmente tem esta vontade, né? É uma vontade. Geralmente a busca é pela questão estética, Ralph. Na maioria das vezes é estética. Dentes escurecidos, dentes curtos, né? Dentes
até em alguns casos mal posicionados, e aí a gente consegue fazer essas correções. Perfeito. Ralf, muito obrigado por atender a CBN. Até uma próxima oportunidade. Até. E qualquer dúvida que o pessoal tenha, pode me procurar via rede social, né? Via Instagram, Ralf Vigo Odontologia. A gente está aqui para, caso tenha alguma outra necessidade, alguma outra dúvida, é só entrar em contato que a gente está sempre disposto a esclarecer.